amados? Glória a Deus. Eu quero convidar você, amados, a pegar a tua Bíblia e abrir ela no livro de Josué, capítulo 1, versículo 1. Hoje, amados, nós vamos dar início a um propósito com Deus. Antes ali ele tinha colocado um propósito que Deus colocou no meu coração para nós estarmos trabalhando nas próximas sextas-feiras com a igreja. O propósito é: seja forte e corajoso. Diga comigo: seja forte e corajoso. Deus, o Senhor, está com você. Amém? Nós vamos trabalhar alguns pontos durante algumas semanas e você vai entender o que é ser forte e o que é ser corajoso. Amém? Então eu quero hoje dar início e eu quero convidar então você, Josué capítulo 1, versículo 1. Amém? A palavra de Deus, ela nos diz assim: sucedeu depois da morte de Moisés, servo do Senhor, que este falou a Josué, filho de Num, servidor de Moisés, dizendo: Moisés, meu servo, é morto. Dispõe-te agora, passa este Jordão, tu e todo este povo, a terra que eu dou aos filhos de Israel. Todo lugar que pisar a planta do vosso pé, vou-lo tenho dado, como eu prometi a Moisés. Desde o deserto e o Líbano, até o grande rio, o rio Eufrates, toda a terra dos heteus e até o mar grande, e para o poente do sol, será o vosso limite. Ninguém te poderá resistir todos os dias da tua vida. Como fui com Moisés, assim serei contigo. Não te deixarei, nem te desampararei. Sê forte e corajoso, porque tu farás este povo herdar a terra sob juramento, que prometi dar a teus pais. Tão somente ser forte e muito corajoso, para teres o cuidado de fazer segundo toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvies, nem para a direita, nem para a esquerda, para que sejas bem-sucedido por onde quer que andares. Não cesses de falar este livro da lei, antes medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer segundo tudo quanto nele está escrito. Então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Não te mandei eu? Sê forte e corajoso. Não temas, nem te espantes, porque o Senhor, teu Deus, é contigo por onde quer que andares. Fecha os teus olhos por um instante. Pai, no nome de Jesus, teu Filho, nosso Senhor, nosso Salvador, nós nos colocamos na tua presença neste momento, nós abrimos o nosso coração, nós rendemos, Pai, a nossa mente, o nosso pensamento a Ti, e queremos Te pedir, Senhor, vem ministrar, Pai, sobre este lugar, que Teu Espírito Santo já tenha liberdade, Senhor, de ir tocando em nós, de já ir movendo, Senhor, o Teu sobrenatural neste lugar, nas nossas vidas, e nos despertando, nos levando, Senhor, a nos aproximarmos de Ti, a nos relacionarmos contigo, para que possamos, Pai, sermos tocados, impactados e transformados pelo poder do Teu nome. Manifesta a Tua glória, derrama a Tua unção sobre este lugar, reveste-nos, Pai, com força, com coragem e com ousadia, para que venhamos viver as Tuas promessas. Eu coloco a minha vida nas Tuas mãos, humildemente eu Te peço, capacita-me e usa-me conforme a Tua vontade, que eu diminua, para que o Senhor cresça. E a igreja diga glória a Deus. Toma teu assento em nome de Jesus Cristo, amém? Você já percebeu que
tudo está em constante mudança. Tudo está mudando. O interessante é que se nós prestarmos atenção, nós vamos ver que tem coisas que estão mudando e estão evoluindo. Tem outras que nós vamos prestar atenção e que a mudança não está sendo para a evolução, está sendo para a regressão. Mas às vezes nós também conseguimos olhar e nós vemos algumas coisas que estão paradas, estagnadas, que não saem do lugar. Então, 3 coisas acontecem. Ou eu evoluo para crescimento, ou eu evoluo para regressão, e aí não é uma evolução, é um retrocesso. Ou eu fico parado, estagnado. Só que se você parar para pensar, prestar atenção, às vezes a gente pensa assim, não, mas do jeito que tá bom. Estou parado na minha, estou quieto na minha. Só que o fato de eu ou você parar no tempo, vamos dizer assim, não significa que o tempo vai parar. As coisas, elas vão seguir evoluindo. As coisas, elas vão seguir mudando. A evolução vai seguir nas pessoas, a evolução vai seguir na ciência, a evolução vai seguir de várias formas. E muitas dessas evoluções vão trazer bênção. Muitas evoluções vão trazer destruição. Então, uma coisa que nós precisamos entender, e é muito simples, para que eu fique para trás, basta eu ficar parado. Não é andar para trás, não, basta eu ficar parado, e automaticamente as coisas elas vão passar. E eu vou ficar parado no tempo. Então aí, baseado nisso, a pergunta que nós temos que nos fazer é, como que nós estamos? Se você tivesse que olhar para dentro de você, se você tivesse que se examinar ao longo da sua vida, o que você diria de você? Bom, eu estou evoluindo, eu estou crescendo, pessoal, familiar, profissional, espiritual, social, eu estou evoluindo. Ou de repente você vai dizer assim, não, mas tem coisas que eu até estou bem, mas tem outras que eu estou pior. Em vez de melhorar, eu piorei. Ou tem outras que você vai dizer assim, não, faz 30 anos eu estou do mesmo jeito. Parei no tempo. Quando, amados, nós nos olhamos, quando nós nos examinamos, e aí eu falei algumas áreas, o pessoal, o familiar, o espiritual, o profissional, o social. Quando nós olhamos para essas áreas, nós conseguimos perceber claramente como nós estamos. Nós conseguimos perceber claramente o que está acontecendo na nossa vida. E aí nós vamos conseguir descobrir se estamos crescendo, estamos parados ou estamos regredindo. Quando nós olhamos para este texto que nós lemos, que está no livro de Josué, nós vamos ver a história de um homem chamado Josué. E a vida de Josué, ela vai passar por 3 fases, bem interessantes. Porque o nascimento de Josué acontece no Egito. E na época que ele nasceu, o povo era escravo no Egito. Então ele nasceu e viveu parte da sua vida como escravo. Até que Deus envia Moisés, tira o povo do Egito e agora leva para o deserto. E quando isso acontece, a Bíblia vai nos dizer que Josué chega e fica do lado de Moisés. Ele se torna o servo, o moço, o servidor. Aonde Moisés ia, Josué estava junto. Então agora ele não era mais escravo, agora ele era servo. Então parte da sua vida ele viveu como servo de Moisés. Só que aí nós lemos no versículo 1 que agora Moisés morreu. E agora
ele não tem mais como ser servo, sabe por quê? Porque agora Deus chama ele, Deus promove ele para líder. Agora Deus olha para ele e diz assim: agora tu vai mudar de fase. Agora tu vai te tornar líder deste povo. E tu vai ser a pessoa responsável por colocar este povo na promessa que eu fiz. Então, se você prestar atenção, ele era escravo, se tornou servo, e agora estava sendo nomeado para ser líder. A vida dele deu uma boa mudança. Interessante que foi uma mudança para melhor. O que eu quero que você entenda, que quando a nossa vida está nas mãos de Deus, e aí vai estar o grande segredo de tudo, Deus vai nos ajudar nessa mudança, Deus vai nos ajudar neste processo, e o interessante é que o processo de Deus é sempre crescendo, porque esse crescimento ele começa na terra, mas esse crescimento termina no céu, porque depois dele ser líder, sabe o que ele se tornou? Filho de Deus, quando estava lá no alto, morando com o Pai. Escravo, servo, líder, filho de Deus. O que Deus inicia no céu, Ele começa a fazer aqui na terra, e Ele termina lá no céu. O que você acha que Deus iniciou na tua vida, você acha que vai ficar restrito só aqui? Não. Porque se fosse assim, por que Jesus iria dizer que está preparando morada para mim e para você? Se Ele está preparando morada é porque tem um lugar preparado, que está sendo preparado para nós. Então eu não posso me contentar apenas com o crescimento, com a evolução que eu vou ter aqui nessa vida. Eu tenho que desejar que o meu último estágio seja na presença do Senhor. Esse é o meu foco. E aqui, amados, nós vamos perceber uma coisa, que quando Deus está neste processo, este crescimento, ele é para cima. Nós não vamos ver em Deus um crescimento para baixo. Parece estranho, né? Como assim crescer para baixo? O senhor está perdido nas palavras, pastor. Não. Porque tem gente que cresce para baixo. Mas o normal não é crescer para cima? Uma árvore não cresce para cima? Se nós formos pensar na parte de cima da terra, ela cresce para cima. Mas por que tem pessoas que crescem para baixo? Porque ao invés de evoluir, elas regridem. Mas em Deus, quando nós estamos em Deus, nós vamos perceber que esse crescimento é sempre para cima. Sabe por quê? Porque Deus quer nos fazer cada dia melhor. Eu preciso entender que hoje eu preciso ser melhor do que eu fui ontem. E amanhã eu tenho que ser melhor do que eu estou sendo hoje. Esse é o propósito de Deus na nossa vida. Mas o interessante é que agora nós vamos olhar no versículo 2. E a Bíblia vai nos dizer o seguinte: Moisés, meu servo, é morto, dispõe-te agora, passa o Jordão, tu e todo este povo, a terra que eu te dou, que eu dou aos filhos de Israel. O que está acontecendo aqui agora? Deus está fazendo o quê? Chamando Josué para ser líder. Não foi o povo que nomeou ele líder, foi o próprio Deus que chamou ele para ser líder. É o próprio Deus que nos chama, é o próprio Senhor que nos escolhe, é o próprio Senhor que nos nomeia, é o Senhor que olha para mim, é o Senhor que olha para você e vê graça em nós, e nos diz: eu quero fazer mais na tua vida, eu quero fazer mais na tua casa, eu quero fazer mais na tua família, eu quero que você evolua. É Ele que nos escolhe. Por isso que a Bíblia vai nos dizer em 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 14. Olha o que a Bíblia diz, Paulo dizendo aos Tessalonicenses. A hora que liberar. 2 Tessalonicenses: para que pelo vosso evangelho vos chamou, para alcançardes a glória
de nosso Senhor Jesus? Pelo Evangelho de Cristo, nós fomos chamados para quê? Para a glória em Cristo. Então nós fomos chamados por Ele, nós fomos escolhidos. Ele diz: não fostes vós que me escolhestes, mas eu vos escolhi. O que eu quero que você entenda é que o Senhor está nos chamando, o Senhor está nos escolhendo, mas a pergunta é: eu estou escutando? Eu estou obedecendo? Porque tem outro versículo que diz que muitos são chamados, poucos. É porque Deus não quer que todo mundo seja escolhido? Quer, Deus quer que todo mundo seja escolhido. O problema é que nem todo chamado quer ser escolhido. Tem pessoas que escutam, ouvem o Evangelho, ouvem esse Evangelho que foram chamados, mas assim, eu não quero. E aí, a Bíblia nos diz que nós temos o livre, eu escolho se eu quero o céu ou não quero. É uma decisão pessoal. Da mesma maneira como Josué foi chamado, o Senhor, Ele nos chama, Ele que nos nomeia. E aí agora o que Ele vai dizer? Preste atenção, versículo 3, coloca lá para nós. Todo lugar que pisar a planta do vosso pé, vou-lo tenho dado como prometi existia uma promessa, diga, promessa. Que Deus falou, Ele vai. E a promessa era: aonde você colocar a planta dos teus pés, esse lugar é teu. O interessante é que às vezes nós não entendemos isso hoje na nossa vida. Nós somos chamados por Ele a uma promessa na nossa vida, e nós muitas vezes não tomamos posse. Nós conhecemos a palavra, nós conhecemos a promessa, mas nós não vivemos a promessa. A ordem era: agora vai, te dispõe e leva o povo. E ele o que fez? Ordem dada, ordem executada. Foi fácil tomar a posse da terra prometida? Não. Muitas lutas, muitas guerras, muitas batalhas, muitas dificuldades eles enfrentaram. Mas no final eles venceram. Aqui, amados, há uma promessa que o Senhor fez no passado, e que agora Ele disse assim: pode ir, que eu vou te dar. E muitas vezes nós não estamos usufruindo isso. Muitas vezes nós ouvimos falar em Deus, sabemos que Cristo morreu por nós para nos dar vida e vida em, mas às vezes nós não estamos vivendo a vida em abundância que Cristo nos prometeu, e ainda achamos que está tudo bem. Achamos que é assim mesmo. O que eu quero que você entenda, amados, que nós precisamos crescer. Nós precisamos evoluir. Nós precisamos ser melhores do que a gente está sendo, a cada dia. E essas 5 áreas que eu falei para você, se você prestar atenção, a Bíblia vai nos falar agora na sequência. O pessoal, o familiar, o espiritual, o profissional e social. Quer ver? Olha o que a Bíblia vai nos dizer no versículo 5 sobre o pessoal. Olha agora o que Deus está dizendo para Josué. Ninguém te poderá resistir todos os dias da tua. Como fui com Moisés, assim serei contigo. Não te deixarei, nem te desampararei. Agora Deus estava dizendo para ele, para Josué: ei, assim como eu fui com Moisés, eu vou ser contigo. Tudo que eu fiz com ele, eu vou agora fazer contigo. Moisés cresceu, Moisés se tornou a maior referência da Bíblia em termos de liderança. E agora a promessa era o quê? Eu vou fazer a mesma coisa contigo. O que Deus estava dizendo? Ei, Josué, lembra quando tu era um escravo? Lá tu estava sendo treinado. Como sendo treinado, sendo um escravo? Exatamente. Porque lá te forjou. Aí quando tu passou a ser servo, tu continuou sendo treinado. E agora tu está chegando a uma posição de líder. Agora tu vai começar a exercer tudo aquilo que tu aprendeu na tua vida. Sabe o que nós temos que aprender? Que as lutas que nós passamos nessa vida, os problemas, todas as dificuldades que você já passou, que eu já passei,
Tudo aquilo que nós já vivenciamos na nossa vida, seja de bom, seja de ruim, vai nos ajudar a crescer. Aí de repente você pode pensar assim, mas pastor, eu passei tanta coisa ruim na minha vida, como que isso vai me ajudar a crescer? Eu já passei por problemas familiares, eu já passei por problemas financeiros, eu já passei por problemas de saúde, e como que o senhor vai me dizer que isso vai me ajudar? Eu não vou te dizer, quem vai te dizer é a Bíblia, porque a Bíblia me diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Vai me dizer que muitas vezes, no pior momento da tua vida, não foi quando você resolveu se virar para Deus, e dizer assim, Deus, me ajuda, Deus cuida de mim. Às vezes, amados, nós precisamos estar num leito de hospital, às vezes nós precisamos estar com a nossa vida por um fio, para a gente lembrar que Deus existe, porque senão eu não preciso dEle. Nós vimos há um tempo atrás um testemunho de uma irmã aqui, que teve câncer, que Deus operou um grande milagre na vida dela, e ela disse assim, agora eu me converti. Depois do câncer, durante o processo, ela disse assim, agora eu me converti, porque agora eu comecei a buscar a Deus de verdade, porque até então eu ia para a igreja, eu frequentava a igreja, eu falava em Deus, mas eu não tinha relacionamento com Deus. O que nós precisamos entender, amados, é isso, nós cremos em Deus, nós confiamos em Deus. É uma pergunta simples ou não é? Você crê em Deus? Você confia em Deus? Pois é, mas às vezes a gente diz amém, mas quando vem o problema a gente se escabela todo. Eu nem posso me escabelar muito, que aí eu fico sem nada. Porque, amados, o crer e o confiar, sabe, quando nós provamos, é quando nós estamos na luta. O crer e o confiar é quando nós estamos talvez passando pelo pior momento da nossa vida, e aí nós vamos descobrir se realmente cremos e confiamos em Deus. Porque sabe o que acontece? Às vezes a gente diz que ama a Deus, mas qualquer coisinha que uma pessoa nos faça é o suficiente para nos tirar da presença de Deus. Ah, o fulano me falou uma palavra que eu não gostei. Aí eu passei pelo fulano, ele olhou diferente para mim, não vou mais na igreja. Eu dei a mão para ele e ele não estendeu a mão para mim, ou virou a cara. Ah, não vou mais na igreja, quero mais saber dessa vida. Esses crentes, muita gente acaba muitas vezes afastando de Deus por bobagens como essa. O que eu quero que você entenda é algo muito simples. Todos nós nos relacionamos com muitas pessoas todos os dias da nossa vida, amém? E quantas dessas pessoas já nos magoaram? Quantas dessas pessoas já nos feriram? Quantas dessas pessoas já nos traíram? Quantas dessas pessoas já nos decepcionaram? Mas a pergunta é, você nunca decepcionou ninguém? Você nunca magoou ninguém? Você nunca entristeceu ninguém? Pois é. Às vezes a gente só vê o que os outros estão fazendo, mas não vê o que nós estamos fazendo. Às vezes a gente tem que deixar, amados, de ser um pouquinho dodói e crescer, amadurecer, ser um ser humano melhor. Isso vai contribuir para que o mundo seja um mundo melhor. O que nós precisamos colocar em prática na nossa vida é isso, amados. É confiar, essa certeza que Deus está com nós. Tem um versículo na Bíblia que as pessoas, eu acredito que você conhece. Coloca lá para nós, Romanos 8:31. Eu acredito que você conhece. Se Deus é por nós, você conhece? É bom ou não é? Bonitinho, né? Se Deus é por mim, quem será contra mim? Eu fico me achando o cara, né? Mas por que a gente esquece ele quando as lutas vêm? Por que a gente esquece desse versículo quando os problemas batem à nossa porta? Quando as dificuldades chegam? Quando chega uma enfermidade, quando chega uma notícia ruim? Aí a gente esquece. Se Deus é por nós, quem será contra nós? E esse quem será contra nós pode ser uma pessoa, pode ser uma enfermidade, pode ser um problema financeiro, pode ser qualquer coisa. Quem será contra nós?
se Deus está com nós? Ninguém. É isso que nós precisamos começar a entender. E era isso que Deus estava dizendo para a pessoa Josué. Eu não te deixarei e nem te desampararei. Eu serei contigo. Assim como eu fui com meu servo Moisés, eu serei contigo. Então pega essa para a tua vida. Amém? Isso é para você, pessoal. Cada um, indivíduo, pega essa para a sua vida. A segunda coisa, versículo 6, vai falar a respeito da nossa família. Amém? Amém? Amém. Se tiver alguém dormindo aí, pode cutucar. Versículo 6, olha o que ele diz. Sê forte e corajoso, porque tu farás este povo herdar a terra, que sob juramento prometia dar a seus. Havia uma promessa para gerações passadas. E agora ele diz assim, agora essas famílias vão habitar na terra prometida. E tu vai ser o cara que vai colocar eles lá. A palavra, ela nos ensina, amados, que família é projeto de quem? De quem? Mas se é projeto de Deus, pensa numa área para dar problema. Pensa numa área para dar treta. É ou não é? Risca, belisca e prega. Você não conhece? Prega fogo, gente. Qualquer coisinha vira Terceira Guerra Mundial. Um tsunami, uma bomba atômica, uma meia jogada, 2, 3 pares de sapato fora do lugar. A casa cai. Quando eu falo 2, 3 pares de sapato, né? Eu não vou dizer que sou eu. Né, amor? O que eu quero que você entenda, amados, por que você acha que a tua família é tão atacada? Por que você acha que o teu casamento é tão atacado? Por que você acha que os teus filhos são tão atacados? Por que hoje, quando nós olhamos para uma sociedade que está perdida, e aí nós vamos entender o porquê que essa sociedade se perdeu, porque perdeu o princípio família. Se perdeu o respeito por pai, se perdeu o respeito por mãe, se perdeu o respeito pelo casamento, pela instituição, se perdeu o respeito, vamos te dizer, pelos filhos, porque faz, larga no mundo e os outros que criem. E quer que ainda seja agente de fundamento no futuro. O problema é que muito dessa geração, sabe quem é que está ensinando? A internet. Os influencers, os youtubers. Eles é que estão educando essa nova geração. Por quê? O que tu faz para a criança ficar quieta? Pega um celular, bota, diz assim, fica quietinho. E a criança fica. Fica uma manhã toda na frente do celular, fica um dia todo na frente do celular. Aí depois, quando está virado numa coisa, aí diz assim, o que tem essa criança? Falta de pai, falta de... E ainda vai querer reclamar dos outros. Nós temos que entender, amados, que há uma promessa para as nossas famílias. Há uma promessa em que Deus estava dizendo para Josué, há uma promessa para as famílias deste povo, e estas famílias vão herdar uma terra prometida. Essas famílias saíram da escravidão e vão chegar à promessa, elas vão chegar àquilo que eu prometi para elas. Há uma promessa para a tua casa. Há uma promessa para a tua família, mas você precisa entender, você precisa se posicionar em Deus, se você quiser que essa promessa se cumpra. Porque não adianta você se atirar no sofazão e dizer assim, que Deus faça tudo. Não vai dar, desculpa a notícia, mas não vai dar certo. Se você quer uma família feliz, então está na hora de ralar, ó. Te dedica. Tem gente que quer mulherão. O que é mulherão? Mulher bonita, cheirosa, pintosa, toda nas becas, né? Ó, mete a mão no bolso e investe. Que tem gente que investe nas mulheres de fora e não investe na de casa. Fala a Deus. Aprenda isso. Eu já vi pessoas colocarem
fortuna na mão de mulheres de fora, e a mulher que tem dentro de casa, que é mãe dos seus filhos, não dá nenhuma roupa, nenhuma calcinha, nenhum sutiã. Pega uma camiseta da Dilma, que seja lá, aí vai deitar de noite do lado, e a Dilma com aquele carão, né? Não tem nada contra a Dilma, mas imagina a cena. Tem gente que ainda tem camiseta do... Quem é que é mais antigo? Do Edilon Messi. Sabe que tinha na época? É brincadeira, gente. Eu quero que você entenda nisso, eu quero que você pense nisso. Há uma promessa sobre a tua família. Há uma promessa em que Deus estava dizendo para Josué, para aquelas famílias. Mas se nós não nos posicionarmos, que promessa a nossa família vai herdar? Eles aqui estavam herdando uma promessa. Eles iam começar a herdar uma promessa. Mas eles tiveram que fazer por merecer. Comece a fazer por merecer, para que a tua família seja abençoada. Amém? Terceira coisa, vai falar no versículo 7, que fala sobre a nossa área espiritual, que nós precisamos ser fortes e corajosos. Presta atenção, porque ele vai dizer assim, ó, tão somente ser forte e muito corajoso. Isso significa muito corajoso. Para teres cuidado, preste atenção, de fazer segundo toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvie nem para a direita, nem para a esquerda, para que sejas bem-sucedido por onde quer que andares. Como que está a tua vida espiritual com Deus? Não sei, pastor, eu ando meio perdido. Sabe o que significa? Tu está andando para a direita, tu está andando para a esquerda, tu não sabe para que lado tu vai. A palavra ela nos diz bem claro, não te desvia nem para a direita, nem para... Significa o quê? Eu só tenho um caminho a seguir. Qual é o caminho? Jesus, reto. Sabe qual é o problema de muitos cristãos? Perderam o foco. Hoje eu vou para cá, amanhã eu vou para lá, está quase uma valsa. Eu não sei para que lado eu vou. Se me toco para cá, eu vou. Se me toco para lá, eu vou. É crente que não conhece isso aqui, ó. Que não conhece Bíblia, que não conhece palavra, e aí está seguindo voz de homens. Não seja um crente assim. Seja um crente que conheça a palavra, que sabe. Se eu falar algum dia alguma bobagem aqui, você vai ter que dizer, ô pastor, só um pouquinho. Onde é que o senhor tirou isso aí? Deu uma viajada aí legal na maionese? Você tem que conhecer isso aqui, amados. O problema é que hoje as pessoas não conhecem, as pessoas não querem ler, as pessoas não querem orar, as pessoas não querem estudar, não querem participar, não querem aprender, não querem tirar o seu tempo para vir numa escola bíblica e aprender a palavra de Deus. Aí depois qualquer coisa leva para a direita, qualquer coisa leva para a esquerda. E a Bíblia está dizendo, você tem que seguir em frente. O que Paulo nos disse lá em Filipenses? Eu prossigo para o alvo. Qual é o teu alvo? A menos que você não tenha. Ai, pastor, eu estou tão perdido que nem alvo eu tenho. Que nem diz o gaúcho. Mais perdido que Cusco em dia de mudança. Mas, viu? É cultura também. Como que você está com Deus? A gente brinca, mas é sério. Você sabe o que você quer em Deus ou não? Pois é, estão tentando. Tentando o quê? O alvo é um. Paulo disse, eu prossigo para o alvo. Pedro, o destemido, um dia quando viu Jesus Cristo andando sobre as águas, disse assim, se for o Senhor, manda que eu vá até contigo. E ele disse assim, vem. E a Bíblia nos diz que quando Pedro, fitando os olhos em Jesus, caminhou sobre... E as ondas tinham diminuído? Não. A tempestade tinha acalmado? Não. E ele estava passando por cima. Mas por que ele estava passando por cima? Porque ele estava de olho no alvo. Ele não perdeu o foco. Mas aí, dali um pouco, ele diz assim, vou olhar para a direita. Vou olhar para a esquerda. E o que aconteceu? Às vezes a nossa vida está afundando, amados, por causa disso. Nós estamos olhando para a direita, nós estamos olhando para a esquerda e estamos perdendo o foco. Qual é o teu foco em Deus? O teu foco é a tua salvação? Porque a Bíblia me diz uma coisa muito clara, você gostando ou não gostando, aí é problema seu com Deus, eu só vou aqui falar. A Bíblia diz que quem crer e for batizado será
Não quero, pastor, o problema é teu. Se eu tiver Jesus Cristo como Senhor e Salvador, se eu entregar a minha vida para Ele, o meu nome vai ser escrito aonde? No livro da vida. Ah, mas eu acho que não é assim. Fica no seu achismo. É isso que você precisa entender, amados. O Evangelho não está aqui para te agradar, o Evangelho está aqui para te mostrar o alvo. É isso que a palavra vai te ensinar. Se você pegar e ler ela, você vai ver que o Evangelho ele vai te dar uma direção. E não adianta querer puxar para um lado, puxar para outro, você tem que seguir em frente. E isso não significa que vai ser fácil, não. Você vai ter que ser forte, vai ter que ser muito corajoso. O problema é que hoje nós vivemos uma geração fraca, uma geração frouxa, uma geração covarde. Não estou falando só de vocês, estou falando de mim também. Sabe por quê? Porque quando nós olhamos para as histórias da Bíblia, quando nós olhamos para os mártires da Bíblia, nós vamos ver homens e mulheres que foram colocados em fogueiras, foram derramado óleo sobre eles e tacaram fogo neles e eles queimavam vivo e louvavam a Deus enquanto eram queimados. Se riscar um palito de fósforo perto de nós já saímos correndo. Ai, doeu. Sabe qual é o problema do crente hoje em dia? Não quer passar problema, não quer passar por luta, não quer passar por dificuldade. E aí eu não consigo entender por que as pessoas não entendem quando Jesus Cristo disse: no mundo vocês terão aflições. E o que eu faço, pastor? Tenha bom ânimo. É isso que nós precisamos entender. Se nós não tivermos força para continuar em frente, o que eu faço para ter força? O que eu faço para ter força? Não, o que eu faço para ter força? Vou para a academia aí? Vou malhar. Isso é do dia para a noite? Não, eu vou ter que ficar um bom tempo até que eu vou ver. Não, antes eu fazia uma flexão, fazia 10, fazia 50, estou fazendo 100 agora e dando risada. Isso significa que eu acabei ficando forte. Como que você fica forte em Deus? Vai para o joelho, vai para a oração, vai para a Bíblia, vai para a palavra, se você quiser se fortalecer. É na palavra que você vai se tornar corajoso para enfrentar todas as lutas que você está passando. Eu estou com meu pai agora internado no hospital aqui que deu uma isquemia, não sei o que vai acontecer. Mas Deus está lá. Ai, pastor, e o senhor está aqui na igreja? Estou, porque eu sei o Deus que eu sirvo. O que tiver que ser, será. Deus está no comando. Isso é o Deus que nós servimos. Amém? A quarta coisa, amados, fala a respeito do nosso profissional. E presta atenção no que ele vai dizer no versículo 8. Não cesses de falar do livro desta lei. Antes medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer segundo tudo quanto nele está escrito. Então farás prosperar o teu caminho e será bem. Diga, prosperar o caminho. Ser bem sucedido. Quem quer? Só eu. Me ajude, gente. Todo mundo quer prosperar? Quer ser bem sucedido? Seja fiel à Bíblia. Só isso? Interessante que a Bíblia ela vai nos ensinar, ela vai nos orientar tudo o que nós precisamos. Até a questão de prosperidade, até a questão de profissionalismo, porque a Bíblia vai nos ensinar que nós devemos respeitar as autoridades. É ou não é? Aí eu tenho um serviço, e naquele serviço eu tenho um patrão. Não gosto dele, não respeito ele. Mas quero ser abençoado. Você acha que vai dar certo? Não. Nem vou olhar para o lado. Você tem que entender, amados, o que a Bíblia nos ensina.
Às vezes tem gente que está lá no serviço e está falando mal do próprio serviço e quer que as coisas deem, não vai dar certo. Desculpa a notícia. Não vai dar certo. A Bíblia nos ensina a honra às autoridades. A Bíblia, sabe o que mais a Bíblia nos ensina? Que nós devemos tratar as pessoas como nós gostamos de ser. Quem é que gosta de ser bem tratado? Mas larga as patas em todo mundo. Não vai dar certo. Eu tenho um temperamento forte, que eu vou te dizer. Eu pego de arranque. Tem alguém que está sempre assim nas minhas orelhas. Sempre me puxando. Calma, calma. Olha que eu já sou bem melhor do que eu era antes. Graças. Obrigado, Senhor, que eu estou evoluindo. Pior se eu tivesse, pior. O que eu quero que você entenda é isso, amados. Aí nós queremos crescer profissionalmente, nós queremos crescer, queremos ser bem-sucedidos. Aí a Bíblia nos ensina sobre finanças. Seja dizimista. Porque quando você dizimar na casa do Senhor, um demônio chamado devorador vai ser repreendido na tua vida. Ah, é? Então é por isso que as coisas lá só passam tudo estragando, tudo dando errado. É. O demônio está lá dentro da tua casa tirando aquilo que tu batalha para ganhar. O demônio vai lá e tira. Por quê? Porque você não cumpre a... Aí a Bíblia nos diz outra coisa, oferta. Que seja voluntária aí, de coração. Não, mas eu não vou estar dando dinheiro para o pastor. Vá que ele troque de carro. Tem um boleto lá para alguém que quiser me ajudar a pagar. Amados, a Bíblia nos ensina. Depende de você se você vai querer cumprir. Ele disse: então farás prosperar o teu caminho e será bem. Mas você viu como é que iniciou? Não cesse de falar do livro da lei. Tenha isso aqui na tua boca, se você quiser prosperar e ser bem-sucedido. Não para de falar, não para de entender, não para de aprender. E aí você vai conseguir desfrutar. O que nós precisamos entender, amados, que o Senhor tem o melhor para as nossas vidas. Coloca para nós lá Deuteronômio 29. Versículo 9. Olha o que vai dizer. Guardai, pois, as palavras desta aliança e cumpri-as, para que prosperareis em tudo quanto... Se nós colocarmos isso em prática, amados, nós vamos ser muito prósperos e abençoados. Todo mundo quer. Então é só fazer o que a Bíblia ensina. Amém? E para finalizar, fala do nosso social. Preste atenção, porque ele vai dizer assim, ó, não te mandei eu, ser forte e corajoso, não temas, nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que... O Senhor é contigo por onde quer que... Aonde você chegar, o Senhor chega com você. Aonde tu colocar o teu 44, o Senhor chega com... Tá, pode ser 30 e poucos. O Senhor chega com você. Você está entendendo que a promessa do Senhor é, aonde você chegar, aonde você se relacionar, eu estarei com você. Sabe o que o Senhor está nos dizendo? Eu estou te chamando para ser testemunha. Eu estou te chamando nessa sociedade para você ser exemplo. Eu estou te chamando para que aonde você chegue, eu chegue junto. E quando eu chegar, eu vou mudar o lugar através da tua vida. As pessoas precisam começar a olhar para mim, as pessoas precisam começar a olhar para você e dizer assim, o que tem de diferente na tua vida? Tu está melhor do que tu era. Ó, isso já é um baita sinal. Se ela disser que está pior, misericórdia. Só que nós temos que entender que Jesus Cristo olhou para nós e disse assim, ei, vocês têm que ser sal nessa terra. Só que se o sal não servir para salgar, ele não serve para nada. Isso significa, nós temos que fazer a diferença na vida das pessoas. Jesus Cristo nos disse, vós sois a luz deste, mas não adianta eu pegar a luz e esconder.
A luz, ela precisa iluminar, dar claridade. Você precisa ser isso. O Senhor te chama para ser isso. O Senhor te chama para você viver isso. Ele nos falou lá em Atos capítulo 1, versículo 8, ser-me-eis testemunhas. E aí, amados, presta atenção. Seja no teu pessoal, seja no teu familiar, seja no teu espiritual, seja no teu profissional, seja no teu social. Em todas essas áreas nós passamos por lutas, em todas essas áreas nós passamos por dificuldades, e a pergunta é, aonde nós paramos? Aonde nós deixamos de ser forte? Aonde nós deixamos de ser corajosos? Aonde eu parei de lutar? Aonde eu entreguei os pontos? Aonde eu desisti porque eu não aguentava mais a luta? Aonde me faltou força para continuar em frente? Aonde me faltou coragem para enfrentar aquele problema? E eu acabei desistindo. Quantas pessoas acabam desistindo da vida? Quantas pessoas acabam desistindo de família? Quantas pessoas acabam desistindo de sonhos? Por quê? Porque faltou coragem para enfrentar. Enfrentar as lutas, enfrentar os problemas, enfrentar as dificuldades que nós vamos ter. Quem é que já chegou perto da morte aí? Tipo um pé ou já os dois? Se eu tivesse 3 pés, eu já estava com os 3 lá. Mas Deus está dizendo assim, fica mais um tempo aí. É isso que nós temos que entender, amados. E nada como a gente passar por uma situação de quase morte, né? Para a gente aprender a valorizar o quê? A vida. Só que a gente precisa entender, amados, que não adianta eu aprender a valorizar a vida se eu não me lembrar de Deus. Se eu não buscar ao Senhor, se Ele não estiver no centro de tudo. O que eu quero te desafiar, amados, a partir dessa sexta-feira é isso. É você começar a olhar para algumas áreas da sua vida como essa, e você dizer assim, eu preciso mudar essa realidade. De repente você vai olhar para o seu pessoal e você vai dizer assim, eu preciso ser melhor do que eu estou sendo. De repente você vai olhar para a tua casa, para a tua família, e você vai dizer assim, a minha família não está como eu gostaria, mas eu estou acomodado. Eu não estou lutando pela minha família, eu não estou lutando pelo meu casamento, eu não estou lutando pelos meus filhos. A coisa não está boa porque eu me acomodei, então eu vou começar a fazer alguma coisa diferente agora. Aí de repente você vai olhar para a tua vida com Deus e vai dizer assim, a coisa está feia. Volta a orar. Volta a levantar na madrugada. Agora mesmo o inverno é tão bom. Pula às 3 horas da manhã da cama, vai lá, dobra o joelho no chão gelado e ora. Isso vai aumentar a tua fé. Você quer crescer, você quer prosperar? Cumpra. Você quer ser testemunha do Senhor? A palavra diz, eu estarei contigo aonde você... Tem gente que tem medo de estar nos lugares. Eu não vou lá por causa disso, eu não vou lá por causa daquilo. Interessante, sabe o que a Bíblia me ensina? Que Jesus Cristo andava com quem? Com quem é que Jesus andava? Com os pecadores. E ele andava com os pecadores para quê? Para que houvesse mudança. Aí tem gente que diz assim, não, eu não vou chegar lá porque lá tem pecador. É lá que eles estão precisando. Em Santo Anjo nós evangelizamos a prostituta mais cara da cidade. Sabe onde é que nós evangelizava ela? No prostíbulo. Em torno de 10, 11 horas da manhã, eu e a minha benção aqui, nós encostava o carro no prostíbulo. Pastor, o que o senhor vai fazer lá, pastor? Não, fui lá evangelizar. Começamos com a mais cara. Sabe o que acabou acontecendo com o prostíbulo? Notícia ruim para o empresário. Fechou. Deus entrou naquele lugar de tal maneira, amados, que aquelas mulheres começaram a se converter.
Começaram a abandonar a vida que elas levavam. E aquelas que não se converteram, elas não conseguiam mais ficar naquele lugar. Elas diziam que elas não conseguiam mais ficar lá. E elas saíram de lá. E aquele prostíbulo fechou. Um dos maiores prostíbulos da cidade. Fechou. E hoje, ela é pastora. Esse é o Deus que nós servimos. Mas pode pegar uma prostituta? Pode! É uma pecadora como eu, como você? Ou você se julga muito santo? Não, eu sou santo, pastor. Que santidade falsa. Porque às vezes a gente julga só o pecado quando é grande, né? Mas aquele que a gente faz na surdina, que ninguém vê, a gente acha que não é pecado. É pecado também. Te coloca em pé. Feche os seus olhos. Como que você está? Se hoje você tivesse que se descrever. Se hoje você tivesse que dizer como que você está. E você tivesse que ser sincero com você mesmo. Você diria que você está melhor? Você diria que você está pior? Ou que simplesmente você parou? Fale com Deus. Pai, em nome de Jesus Cristo, nós chegamos à Tua presença neste momento. Em nome de Jesus Cristo, nós abrimos, Pai, o nosso coração para o Senhor. E nós clamamos pela Tua misericórdia. Nós clamamos pelo Teu perdão. Nós clamamos pela Tua graça. Porque se não fosse isso, o que seria de nós? Nos ajuda, Senhor, a nos olharmos. Nos ajuda, Pai, a nos enxergarmos como nós estamos. Para que nós não venhamos, Pai, nos conformar com o comodismo. Que nós não venhamos nos conformar com o pecado. Que nós não venhamos nos conformar com uma vida espiritual gelada, fria. Não. Que nós possamos, Pai, crescer. Que nós possamos ser melhor, que nós possamos ser filhos Teus, nós possamos nos tornar herdeiros das Tuas promessas, que nós possamos, Pai, começar a desfrutar o melhor que o Senhor nos oferece. Mas eu te peço nessa noite, Pai, vem fortalecer aquele que está fraco, vem dar coragem, Senhor, para aquele que está com medo. Vem dar ânimo novo, Senhor, para aquele que perdeu o ânimo, a vontade. Vem despertar, meu Deus, aquele que está dormindo, aquele que está parado. Vem tocar, Pai, nos corações. E vem manifestar a Tua graça sobre este lugar. Toca, meu Deus, em nome de Jesus Cristo. Com a Tua unção, com o Teu poder e com a Tua glória. E abençoa, Pai, o Teu povo em nome de Jesus. Amém, Senhor.